Olá galera, hoje vamos falar sobre recursos energéticos. Tudo que vocês virem que tá grifadinho é para vocês grifarem no livrinho de vocês também, tá? A fonte de energia mais importante que nossos ancestrais descobriram foi o fogo. Quando eles aprenderam a fazer fogo, puderam usá-lo para se aquecer, iluminar os lugares, cozinhar alimentos, entre outras atividades. Você consegue imaginar como nossos ancestrais viviam antes de descobrir o fogo? Nossos recursos. Para chegar às casas, a energia deve ser transformada em energia elétrica. Ela é transportada por meio de fios e distribuída pelas centrais de distribuição. Acenda a luz e saiba mais. Fontes renováveis e não renováveis. Renováveis, provenientes de fontes que não se esgotam e causam menos impacto ambiental. Então, nós temos aqui a biomassa, hidrelétrica, solar, eólica. Há diferentes fontes de energias que podem ser renováveis ou não renováveis. Não renováveis provenientes de fontes finitas que se originam de combustíveis fósseis e urânio, utilizados na energia nuclear. Então, nós temos aqui combustível, petróleo, carvão e usina nuclear e urânio, usina nuclear e carvão, que é utilizado para produção de energia. Continuando aqui. Depois de milhões de anos, as pessoas aprenderam a utilizar o fogo para desenvolver outras atividades, como fabricar vidro e fundir metais. As pessoas também começaram a utilizar outras fontes de energia, como o vento, o calor, o vapor e o petróleo. Hoje, a maioria das pessoas depende muito das fontes de energia para realizar grande parte de suas atividades. Precisamos de combustível para andar de carro, ônibus, de gás para cozinhar alimentos e da eletricidade para usar computador e ver televisão. A eletricidade também é necessária para movimentar as máquinas das fábricas de diversos produtos que consumimos no dia a dia e para acender luzes das salas de aula, por exemplo. Fontes de energia. As fontes enérgicas ou fontes de energias podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes enérgicas não renováveis são aquelas que demoram milhões de anos para ser produzidas, repostas ou recicladas pela natureza, como o petróleo e o gás natural. Já as fontes enérgicas renováveis são aquelas que a natureza consegue produzir, repor ou reciclar em pouco tempo, como a força da água, do vento e os raios solares. Fontes enérgicas não renováveis, combustíveis fósseis. As principais fontes de energia utilizadas atualmente em nosso planeta são originadas de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo. Fósseis são restos de seres vivos. Os combustíveis fósseis se originam de plantas e animais mortos, chamados de matéria orgânica. Com o passar do tempo, a matéria orgânica vai se acumulando e é pressionada por camadas de solo que se depositam sobre ela. Ao longo de milhões de anos, vocês podem dar uma olhadinha nessas duas imagens que tem nessa página e na próxima, para poder entender melhor, tá? Mas, gente, isso são milhões e milhões de anos. E pressão transformam a matéria orgânica em carvão, gás ou petróleo. Observe a ilustração como são formados o petróleo e o gás natural. Os combustíveis fósseis podem ser queimados para produzir calor e fazer girar os geradores de eletricidade. O petróleo também é transformado em gasolina, que é usada para abastecer automóveis. A queima do gás natural é mais limpa que o petróleo e o carvão, pois lança menos poluente na atmosfera. Ele pode ser utilizado nas indústrias, comércios, residências e como combustível de veículos. Aqui, a gente tem... Tá vendo? Vou voltar aqui para vocês verem melhor, tá? Assim. Começou, Aqui, água, petróleo, gás, poço de exploração. Aqui a sonda marinha, que é enviada para a plataforma flutuante, que chega ao porto, vai para o depósito, é transportado pelo oleoduto, chega nas refinarias, tá bom? Para ser transformado. Usinas termoelétricas.
O carvão, o petróleo e o gás natural são transformados em eletricidade nas termoelétricas. Outro elemento chamado de urânio também é transformado em eletricidade em usinas termoelétricas. Essas já recebem o nome de nucleares, tá? Essas usinas são chamadas de nucleares e funcionam assim. O núcleo do urânio é dividido naturalmente em vários pedaços. A cada divisão ocorre liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é aquecida. Ao se transformar em vapor, a água faz girar uma turbina que alimenta um gerador de eletricidade. Aqui nós temos, né, a usina, à esquerda, a usina nuclear Angra 2, à direita a Angra 1, lá em Angra dos Reis, que é aqui no Rio de Janeiro, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra aqui, para poder ficar mais visível. Acho que tá um pouco para trás aqui. A utilização de energia nuclear é uma alternativa barata em relação ao uso do carvão e do petróleo, mas podem causar alguns problemas. Um deles é o fator de a produção desse tipo de energia gerar muitos resíduos perigosos, são radioativos, tá, gente? Que podem vazar e contaminar o meio ambiente, provocando morte e doenças. Aqui, vamos dar uma olhadinha em uma usina nuclear. Sempre que vocês virem essas setinhas no livro, gente, entre para dar uma olhadinha. Ó, reator nuclear. Começar. Aqui nós temos o reator, a casa das turbinas, a torre de refrigeração e a sala de controle. Vamos ver internamente, ó. Tá vendo? Continuando aqui. Aí tá perguntando aqui, ó, para os seres humanos, para que os seres humanos utilizam as fontes de energia? Os seres humanos usam as fontes de energia em quase todas as atividades do dia a dia, como nas casas, no transporte, na indústria e etc. 9. O que são fontes de energia renováveis e não renováveis? Não renováveis demoram milhões de anos para serem produzidas, repostas ou recicladas pela natureza. Aqui tá respostas, tá, gente? Mas é reposta. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Consigo. Repostas, tá? Renováveis são aquelas que a natureza consegue produzir, repor e reciclar em pouco tempo. 10. Por que os combustíveis fósseis poluem o meio ambiente? Porque a sua queima gera poluição. O dióxido de carbono liberado na queima desse combustível é o principal responsável pelo aquecimento global. E o dióxido de enxofre, poluente liberado na combustão desses combustíveis, é o principal responsável pela chuva ácida. Fontes enérgicas renováveis. Uma das fontes de energia renováveis é a biomassa. Ela pode ser utilizada para produzir eletricidade e biocombustíveis. A eletricidade é obtida por meio do biogás. Para produzir biogás, é usado lixo orgânico e esterco, que são fezes de animais. Os biocombustíveis, biodiesel e etanol, são combustíveis produzidos pela transformação do milho, da cana-de-açúcar, da soja, do girassol e de outros vegetais em energia. Outras fontes de energias renováveis são a energia eólica, né, produzida pelo vento, a solar, pela luz e pelo calor do sol, e a hidráulica, que é produzida pela força das águas. Agora aqui, hidrelétrica. Aqui, ó, tá vendo o esquema da hidrelétrica, a represa, aí abre-se a comporta que gira uma turbina, essa turbina aciona o gerador e se transforma em energia que vai através dos cabos para a rede de distribuição para chegar à nossa casa. Você sabia que a maior parte da energia consumida no Brasil é produzida pela força da água nas usinas hidrelétricas? Quer saber como funcionam? Nas hidrelétricas, a água é barrada em represas, quer dizer, ela fica presa, é construída uma represa. Para fazer isso, é preciso alagar grandes extensões de terra. Esse é o impacto ambiental que ela causa, tá? Porque ali os animais perdem o seu habitat, vegetações vão ficar submersas. Então, mexe-se na biodiversidade daquele local. Esse é o impacto que ele causa. Para fazer isso, é preciso alagar grandes extensões de terra. A água represada move as turbinas que geram energia. Depois, essa energia é transmitida para os locais em que vai ser consumida.
A segunda maior hidrelétrica do mundo é a usina de Itaipu, que fica no Paraná, lá no sul do Brasil. Fontes de energia usadas no Brasil. Veja no gráfico abaixo a quantidade de energia das diversas fontes utilizadas no Brasil. Então, nós temos aqui renováveis e não renováveis. Isso aqui a gente vai ver agora na questão 11 e 12. De acordo com o gráfico, quais são as fontes de energia não renováveis utilizadas no Brasil e qual é a porcentagem delas. Então, nós temos ali derivados do petróleo, 3%, carvão e derivados, 3,6%, nuclear, 2,5% e gás natural, 10,5%. Agora, na 12, a gente vai dizer quais são as renováveis e suas porcentagens. Biomassa, 8,2%, eólica, 6,8%, solar, 0,1% e hidráulica, 65%. Aqui a gente não precisou fazer pesquisa, porque isso é algo que a gente já sabe. Qual é a fonte de energia utilizada na nossa casa, saber onde ela é produzida e se ela é renovável ou não renovável. Então, nós temos ali a nossa energia elétrica, ela é produzida na usina hidrelétrica e é uma fonte renovável. Agora, em outras partes do mundo, veja no gráfico abaixo a participação de cada fonte no total de energia utilizada no planeta. Então, nós temos aqui, né, isso que está marcado de verdinho são as fontes renováveis, o que está marcado de rosa são as fontes não renováveis, ok? Agora, sobre o gráfico, responda qual é a principal fonte de energia utilizada no mundo? Gás natural. Ela é renovável ou não renovável? Não renovável. Quais são as consequências para o meio ambiente da utilização desse tipo de fontes de energia? A queima dessas fontes para a geração de energia causa diversos tipos de poluição ao meio ambiente. E aqui a gente tem a revisãozinha do final do capítulo. As atividades econômicas são divididas em 3 setores, primário, secundário e terciário. No Brasil, grande parte da população trabalha no setor terciário. A produção de bens que utilizamos em nosso dia a dia depende do uso de fontes de energia e as fontes de energias podem ser renováveis ou não renováveis. Aqui está o nosso mapinha de aprendizagem falando dos setores e das fontes de energia. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.